estudantes do nono ano, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a professora Elida Paixão e hoje é a nossa 16ª aula de língua portuguesa. Lembrando que na aula anterior nós estudamos sobre o texto normativo, nós vemos as características principais desse texto, a sua função. Nós lemos 2 textos normativos, um sobre o ECA e o outro sobre a Lei Maria da Penha. Fizemos algumas questões interpretativas e também nas aulas anteriores nós estudamos o gênero Memórias Literárias com o texto Lendas da Minha Infância, vocês lembram? Porque nessa aula de hoje nós vamos retomar esses textos para a gente dialogar um pouquinho sobre o uso da pontuação. Nós sabemos que a pontuação ela é muito importante nos textos para dar coerência e coesão. Quando nós lemos qualquer texto, vocês observam que tem o uso da pontuação. E hoje nós vamos destacar 2 pontuações que são essenciais para ter coerência e coesão em qualquer texto, que são as aspas e vírgulas. Então, nós vamos ver algumas regrinhas desse uso linguístico, dessas pontuações, lembrando dos nossos textos que nós estudamos até aqui. Nós vamos ver como essa pontuação foi usada tanto nos textos normativos, como nas memórias literárias que nós estudamos anteriormente na nossa 14ª aula, na nossa 13ª aula também, ok? Então vamos ver aqui a imagem? Olha só, nós temos aí o que é as aspas. Muitos alunos, às vezes, quando a gente fala o nome, tenta, mas o que é aspa, o que é isso? Às vezes não conhece, né, esse vocábulo, né, aspas. Então, as aspas, elas são isso aí, ó, que está aí na imagem, representam um recurso gráfico empregado aos pares na produção de textos, sendo que uma serve para abrir e outra para fechar o discurso. Então, toda vez que você for usar as aspas, você tem que lembrar de abrir e de fechar o discurso. Às vezes a pessoa usa só no início e depois esquece. Então, ele é uma pontuação que ela tem que ser feita nesse sentido. Até que quando vocês percebam assim, façam o seguinte exercício. Quando vocês forem digitar algum texto, né, lá no computador, no tablet, né, que vocês têm, ou até mesmo no celular, que você coloca a aspa, quando você coloca a frase, se você não fechar, automaticamente já vai acusar, né, que está faltando alguma coisa, porque as aspas, ela tem que ser usada no início e no final, nunca se esqueçam disso, tá bom? Vamos ver aqui outra regrinha dela. Então, trata-se, portanto, de um sinal de pontuação utilizado na produção textual, nos textos, para enfatizar palavras ou expressões, além de indicar citações de algum texto. Então, tá aí um pouquinho do uso das aspas, né? Ele é usado para enfatizar determinadas palavras ou expressões e também para indicar outro discurso. Quando a gente fala citações, por exemplo, o texto informativo que nós já estudamos em outras aulas, as reportagens, as notícias, geralmente tem o discurso de um especialista, de outra pessoa, né, de uma testemunha. Sempre vocês podem observar que eles vêm entre aspas, né, porque como é um texto informativo, não está narrando, então não vai ter a questão do diálogo pela pontuação básica, que é 2 pontos ou travessão. Normalmente nos textos informativos, as falas, os discursos, eles aparecem entre aspas, tá? Vamos ver os tipos de aspas que tem? Olha só, a gente tem as aspas simples, que é quando ela é um sinalzinho, né, tanto para abrir o discurso como para fechar.
e ele é usado quando a aspa dupla já está sendo utilizada. Por exemplo, você tem uma frase lá que você já colocou, que é de outra pessoa, que você já colocou ela entre aspas. Se você for destacar alguma palavra, ou se tem alguma palavra que tem que ser destacada dentro dessa frase, então você vai utilizar aspas simples, que é um sinalzinho só. E as aspas duplas, que a gente está falando, né, que é empregada nos discursos diretos para enfatizar algo no texto ou citar alguma obra, ou destacar alguma palavra, né? Então a gente vai ver essa função das aspas. As aspas duplas são as duas mesmas, que é a mais comum que a gente utiliza. Vamos ver alguns casos do emprego das aspas? Então vejam aí. Como eu disse no início, ela é usada para enfatizar discursos ou algumas palavras, também para ironizar algo, para apresentar citações diretas e também para isolar estrangeirismos. O que é estrangeirismos? São palavras que vêm de outra língua. Por exemplo, fast food, que a gente sempre vê, então é uma palavra que vem lá da origem inglesa, né? Vem do inglês. E normalmente quando você vai utilizá-la, dependendo do texto, que você quer dar alguma citação, você coloca ela entre aspas, né, as aspas duplas, para destacar que é o estrangeirismo, né, que é uma palavra que não é da nossa língua, ela tem outra origem, certo? E aí a gente vai ver agora um uso das aspas duplas lá nos textos que nós estamos estudando. Como eu falei no início, a pontuação ela deve ser observada nos textos, na produção textual. Como nós estamos estudando os textos normativos e também as memórias literárias, os exemplos aqui vocês vão ver sempre com base nos gêneros que nós estamos estudando nesse bloco de estudo, certo? Olha aí. No artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente, no inciso 5, é assegurado, vejam só, o acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentam a mesma etapa, o ciclo de ensino da educação básica. Vejam aí, né, a questão do discurso normativo e olhem só o uso das aspas. Então, ele começou com as aspas, né, lá as aspas duplas e depois fechou. Por quê? Porque aí é um recorte de um texto, né, que ele está falando lá do artigo. Então, como ele pegou o discurso que vem de outro texto, aí ele usou essas aspas. A utilização das aspas é muito comum em textos acadêmicos também. Vocês devem ver os pais de vocês, um amigo que vocês tenham, fazendo artigos, determinados textos universitários, né, que a gente fala da academia, em que usa-se muito o discurso de teóricos de outras pessoas. Então, todo discurso que não é seu, que é de outra pessoa, ele deve ser utilizado entre aspas, né, para ficar bem claro que você não pode apropriar daquele discurso, porque se você não colocar aspas, vai pensar que o discurso é seu, é uma escrita sua. Então, essa aí é mais uma função das aspas, né? Como ela vai apresentar um discurso direto de outra pessoa, então sempre tem que utilizar essas aspas duplas, ok? Vejam outro exemplo aqui. Agora a gente tem um trecho lá do outro texto normativo que nós lemos e interpretamos na aula passada, que é a Lei Maria da Penha. Vejam esse exemplo. A Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, em vigência desde 22 de setembro de 2006, popularmente conhecida por Lei Maria da Penha. Veja aí na questão de enfatizar uma palavra, né, ou expressão. No caso aí ele quis destacar o nome da lei, aí colocou entre aspas, certo? Vamos ver mais um exemplo. Esse outro exemplo também é do texto normativo lá da Lei Maria da Penha. Em 1994, Maria da Penha lança o livro Sobrevivi, Posso Contar, onde narra as violências sofridas por ela e pelas 3 filhas. Observem que quando cita o livro, também tem a marcação, o uso das aspas. É outra característica muito usada.
Toda vez que você for dizer o nome, o título de algum livro, de algum texto, né? Pode ser até um texto. Por exemplo, eu li ontem as memórias literárias Lendas da Minha Infância, do autor tal, tal. Então, Lendas da Minha Infância, como é o título do texto que você leu, também tem que estar entre aspas. Então, não é só o nome do livro em si. Os títulos de textos também devem vir entre aspas, porque também é um tipo de leitura, né? Uma narração, algum gênero que você vai ler, certo? Então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham entendido essa questão das aspas. E agora nós vamos ver a outra pontuação, que também é tema da nossa aula, que é a vírgulas, né? São as vírgulas. As vírgulas, é claro que tem todo um estudo mais complexo, porque existem algumas regras mais elaboradas do que as aspas, digamos assim. Não só é que são regras mais elaboradas. As vírgulas, normalmente quando a gente pergunta a você estudante, a você aluna, e o seu texto está cheio de vírgula, sempre há essa incoerência. Normalmente alguns estudantes usam muitas vírgulas justamente por desconhecer as regras dessa pontuação. Então, lembrando que assim como as aspas, as vírgulas também é um uso linguístico que é usado na produção dos textos para determinar a coerência, né, o processo de progressão temática daquele texto. E aí a gente vai ver como as vírgulas são usadas nesses gêneros textuais que nós estudamos até aqui, que são as memórias literárias e os textos normativos, certo? Então, a primeira regra básica é essa aí que a gente vai ver agora, que a estrutura da frase em língua portuguesa ela é formada por pares indissociáveis. Quais são esses pares que tem aí? Ó, sujeito, verbo mais complemento. Então, são pares que a gente não pode separar. Então, a primeira regra de ouro de uso da vírgula é essa. Não se separam esses elementos com vírgula. Que elementos são esses? Esses pares indissociáveis do discurso, né? Que é o sujeito, o verbo e o seu complemento. Aqui no quadro a gente tem um exemplo, né? Para ficar mais claro, olha só. Maria da Penha lança o livro Sobrevivi, Posso Contar. Vejam só, Maria da Penha é o sujeito, o verbo lança e o livro Sobrevivi, Posso Contar é o complemento, né? É o complemento dessa oração. Então, quando a gente tem esse discurso, né, esse enunciado completo, que nós chamamos de pares indissociáveis, não pode separar por vírgula, né, o sujeito do predicado. Normalmente, sintaticamente, a gente fala assim. Mas, se por acaso algo intrometer, né, tiver uma intromissão de algum discurso dentro dessa oração, aí nós vamos usar a vírgula. Olha essa outra regra aí que diz, ó, que é um complemento do que eu falei. Quando algo se intromete nessa estrutura, a vírgula será usada. Aí nós fizemos uma outra oração a partir dessa, para vocês entenderem esse ser que intromete aí, né? Ó, Maria da Penha, em 1994, lançou o livro Sobrevivi, Posso Contar. Vejam que está entre vírgulas a expressão aqui que a gente chama de um sintagma adverbial ou sintaticamente que a gente já é acostumado a ver na escola de adjunta adverbial de tempo, né? Em 1994 ela está deslocada, porque normalmente ela viria lá no final, né? Maria da Penha lançou o livro Sobrevivi, Posso Contar, em 1994. Mas como ela está deslocada, apareceu aqui no início, então tem que ser entre vírgulas, certo? Vamos ver outras regrinhas de vírgula aqui? Então, a outra regra que diz aí na imagem, nós devemos usar a vírgula para separar o aposto. O aposto é o termo explicativo, que vocês já estudaram lá no 8º ano e vão rever também durante as nossas aulas. Isolar vocativo. O vocativo é o termo que evoca por algo, por alguém, né? Também sempre deve vir por vírgula. Quando nós estudamos cartas argumentativas, vocês viram o uso de vocativo, que sempre tem a vírgula, né? Após ele, senhor diretor, vírgula. Isolar expressões que
que indicam circunstâncias variadas, como tempo, lugar, modo, companhia, entre outros. É o caso dessa aqui, né, que foi deslocada, que é uma expressão adverbial de tempo. Normalmente quando ele vem investido, intercalado na oração, é o que aconteceu com essa oração que nós vimos aqui no início. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham aprendido. Hoje a nossa aula foi sobre o uso linguístico das pontuações, aspas e vírgulas. Estudem, façam as atividades propostas, não esqueçam de fazer o mapa mental durante a aula para assimilar mais o conhecimento, certo? Até a próxima, tchau!